Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Aqui estamos Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos Deus, perante tua misericórdia.
Aleluia, glória a Deus. Queridos, abram suas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse, o versículo 19, que diz assim: Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém e amém. Vamos orar. Pai, nós pedimos, clamamos e suplicamos, Senhor, pela Tua graça poderosa, reveladora da Tua palavra. Senhor, nos dá a orientação necessária, correta e direta para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual, pelo poder santo da mesma, ó Deus, que invocamos. Ó Deus, nessa noite, nesta hora, o poder santo da Tua bendita palavra sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque já acabamos de ler, agora precisamos, Senhor, entender que o Senhor seja glorificado, ó Deus, através da Tua palavra, e nós possamos crescer em tudo. A Tua palavra diz que devemos crescer diante de Deus, ou seja, diante do Senhor, e também diante dos homens. Está falando, Senhor, de um crescimento espiritual e também de um crescimento, ó Deus, social, material, financeiro, em todas as áreas da nossa vida, diante, ó Deus, do Senhor e diante dos homens. Dá-nos, Senhor, a sabedoria para que possamos aproveitar. O Senhor diz que o Senhor tem nos dado força para adquirirmos riqueza. Então, ó Deus, que nós possamos ter esta sabedoria, este conhecimento, e possamos aproveitar a força que o Senhor tem nos dado. Dá, ó Deus, cada dia capacitação a cada um de nós na sabedoria, porque, ó Deus, a Tua palavra diz que a sabedoria, ó Deus, ela é aproveitada para tudo, inclusive, ó Deus, o elo mais forte da sabedoria está em ganhar almas para Ti, porque aquele que ganha algo, sábio é, ou seja, está falando que já é sábio. Senhor, nós estamos clamando por sabedoria, para que possamos, Senhor, aproveitar bem o tempo, e possamos ser estes granjeadores de almas para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. E tudo começa dentro da família. Diga: família, projeto santo e abençoado por Deus. Tome seu assento, querido. Se você notar bem o texto que nós lemos, ele fala sobre a arca do testemunho, a arca da aliança, e ele vem falando que esta arca está aonde? Segundo o texto que lemos, muitos estudos, muita gente, tantas pessoas já se envolveram neste tema, neste assunto, a respeito da arca. Muitas pessoas, por muitos estudos e muitos pesquisadores e tantos geólogos procurando a respeito disso, sempre disseram: não, a arca, ela foi perdida, mas ela está no lugar X, ela está lá na Ásia, ela está lá na Europa, ela está lá na África, ela está no Oriente Médio, ela está dentro de uma caverna, ela está numa gruta, ela foi perdida. Mas quando nós olhamos para a palavra, e a arca é a mesma que todos estão procurando, o Senhor diz aqui na sua palavra que a arca, ela está nos céus. Por isso ela não poderia e nem pode ser encontrada na terra. Mas nosso tema nessa noite é arca, e nós queremos falar um pouco sobre a arca, pelo menos em 3 pontos da arca. A primeira arca que nós queremos falar nessa noite está no capítulo 6 do livro de Gênesis, falando sobre a arca que Noé construiu. E note, a arca que fora construída por Noé, esta arca, ela tinha qual propósito? O propósito de salvação. Diga: salvação. O propósito da arca construída por Noé tinha como base, tinha como fins salvação. Porque quando nós lemos este texto, nós podemos observar que a Bíblia diz que ele construiu esta arca, ele e sua família, ou seja, ele, seus filhos, sua esposa, conseguiram ser salvos do mundo que fora destruído pelas águas. E somente Noé e seus filhos, e as esposas dos seus filhos, e a esposa de Noé conseguiram se salvar por meio da arca.
Em Mateus capítulo 24, e a partir do versículo 37, este texto eu quero que você abra, ele fala a respeito da situação, do período do tempo, o que estava acontecendo, quando aconteceu a grande destruição do mundo antigo. Porque quem já estudou um pouco de história, sabe que os nossos continentes, eles não eram um elo desligado como são hoje, era apenas um único. Não tinha a Ásia para um lado, separado pelos rios, não tinha a Europa separado para um outro lado, a África separada para o outro lado, a América separada para o outro lado, era um conglomerado único. Mas dado esse período de tempo, onde houve toda esta avalanche de água dos céus para a terra, houve essa separação hoje dada que nós temos na face da terra. Mas vamos ver o que estava acontecendo, segundo a palavra do Senhor, no período em que aconteceu o grande dilúvio. O versículo 37 do capítulo 24, ou seja, Mateus 24, a partir do 37 diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Está falando do último tempo, o que está acontecendo agora. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casava-se ou casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, ou seja, na vinda do Senhor Jesus, neste advento que estamos esperando. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam, ou vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber como os beberrões. O Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a arca nesse momento com Noé, ela fora construída para salvação. E eu lhe pergunto: onde hoje há salvação? Será que a salvação continua dentro de um caixote, está dentro de uma arca? Onde está verdadeiramente a salvação hoje? Segundo a palavra de Deus, a mesma palavra diz que em nenhum outro nome há salvação, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, a não ser no nome de Jesus. Todo e qualquer ato de salvação está no nome de Jesus. Mas esta arca fora criada por causa da situação que estava vivendo. E o que estava acontecendo nesse período de tempo? A Bíblia diz que as pessoas estavam casando-se, davam-se casamento, havia bebidas, havia tantos descasos, porque ninguém estava, na verdade, observando as coisas de Deus. Quando alguém, você pode prestar atenção, se alguém está, por exemplo, pensando em casar, em que essa pessoa vai estar focada a sua vida? Somente no casamento, somente naquilo que ela quer. Então a pessoa passa a esquecer de qualquer outra coisa e ela fica ligada só naquilo. Ela não consegue mais pensar em outra coisa. A sua mente está dominada só naquele assunto. E isso não só nisso, mas preste atenção: quantas pessoas às vezes estão num sentimento muito aflorado, num desejo apenas de ter algo para si. A pessoa, ela não vai prestar atenção em outro que está do seu lado, mas ela vai olhar somente para si. Então isso chama-se egoísmo.
Era exatamente o que estava acontecendo nesse período de tempo. As pessoas, elas viviam debaixo de egoísmo, cada um por si. Eu só penso em mim, eu só penso nas minhas coisas. E o mais interessante é que essas pessoas não estavam pensando nem nos da sua família mais, só pensavam em si. Mas no período de tempo de Noé não estava somente assim. Quando eu olho para a vida de Noé, eu faço um comparativo com Noé, com um outro homem chamado Ló. Noé, ele construiu uma arca para abrigar a sua família, para salvar a sua família do terrível dia que estava para acontecer, das mortes, das intempéries, das dificuldades. Mas quando eu vejo Noé construindo, Noé está aproximando a sua família para dentro da arca. Mas quando eu olho para Ló, eu vejo Ló levando a sua família para um lugar de dificuldade, para um lugar de problema. E aqui vem a primeira colocação de Deus para nós. Como eu, como um homem de Deus, como um pai, estou conduzindo a minha casa? Será que eu estou aproximando das coisas de Deus? Ou eu estou afastando das coisas de Deus? O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha condição? Enquanto Noé, todos diziam para Noé: Noé, você é um louco de estar construindo isso. Noé, nunca choveu, não vai chover. Noé, isto é loucura, a terra sempre existiu, sempre existirá, jamais haverá destruição. Mas Noé estava voltado para as coisas de Deus, para ouvir a Deus. Porque, queridos, quem ouve a Deus entende que as coisas que Deus está nos dizendo é o melhor para a nossa vida. Mas quando eu estou em loucura, eu não consigo ouvir a Deus. Eu consigo ouvir as pessoas, mas não consigo ouvir a Deus. Eu consigo ouvir os meus sentimentos, mas não consigo ouvir a Deus. Então Noé está aproximando, enquanto Ló está afastando sua família do lugar da bênção de Deus. Noé está trazendo para dentro do lugar da arca, da presença de Deus, enquanto Ló está escolhendo as campinas, enquanto Ló está escolhendo Sodoma para levar a sua família. Enquanto Noé estava trazendo a sua família para o lugar da bênção, para dentro da arca, o outro estava levando a sua família para longe. Quando as pessoas começaram a falar de Noé e da sua família, Noé começou a preservar a sua família. Noé começou a defender a sua família. Mas quando as coisas começaram a apertar perto de Ló, quando vem aqueles homens para tentarem tirar os anjos que vieram de dentro da casa, o que foi que Ló fez? Ló pegou as suas filhas e deu para que os homens, ele disse: façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. E aqui há uma inversão de valores. Porque se eu, como homem de Deus, como um pai, eu prefiro dar crédito a outros, proteger a outros em vez de proteger o que o Senhor me deu para proteger, eu estou indo contrário. Eu não estou falando, não pegue essa palavra para dizer passar a mão por cima de erros dos meus filhos, erros das minhas filhas. Isto está incorreto diante do Senhor. Mas quando se trata de defender a minha família, no sentido de preservar, de orar, de estar, de buscar e até de corrigir a minha família, e eu fico ligando para qualquer situação, eu estou indo contrário da minha palavra. Mas quando eu olho para Ló, eu vejo que hoje é a mesma coisa. Muitos pais estão pegando suas filhas e dando para os outros. Façam o que quiserem delas. Pegando seus filhos e façam o que quiserem deles. E não estou mais lutando pelo bem da minha própria casa. Sabe, queridos, alguns filhos dizem bem assim: eu não vou agir pelo que o meu pai ou a minha mãe está dizendo, porque está querendo mandar na minha vida, ordenar na minha vida. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um homem de Deus dizendo assim: é assim que vai ser. Porque você não sabe o que é melhor para você, mas eu sei como pai o que é melhor para você. E aí fica aquele conflito. Mas se Noé não tivesse, querido, agido com seus filhos,
Mesmo que as pessoas estivessem criticando Noé e seus filhos até pagando um mico enorme, que não tinha nem como chover, ainda assim Noé disse: vocês vão fazer, porque vocês estão debaixo do meu comando como pai sobre a vida de vocês. Por isso, queridos, é uma luta quando nós estamos dando comandos para os nossos filhos. Quantas vezes eu já disse: traga seus filhos à casa do Senhor, porque a Bíblia diz que é pelo ouvir da palavra do Senhor que é a libertação. A instrução, a correção está na palavra do Senhor. E eu não posso privar isso, porque se eu privar isso, quem será culpado disso serei eu. Essa primeira parte da arca trata-se de arca como salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente Noé e sua família foram salvos. Não houve, além dos animais, não houve mais um ser humano naquela época que fora salvo. Então todos nós somos descendentes de uma segunda geração, depois da primeira adâmica vem a de Noé. Então nós já fazemos parte da geração de Noé. Mas a Bíblia ainda fala sobre a arca também como proteção. Diga proteção. O primeiro ponto fala da arca como salvação, mas o segundo fala de arca como proteção. E nós encontramos então em Êxodo, quando nasce um homem, na verdade uma criança, chamada Moisés, do qual significa o mesmo nome, tirado das águas. Quando nasce Moisés, para que Moisés não morresse, a sua mãe faz uma arca. A sua mãe faz um caixote e coloca Moisés dentro da arca, para que Moisés pudesse ser salvo da morte que estava sobre a terra naquele tempo, sobre as crianças, sobre os do sexo masculino. Quando ele é colocado dentro da arca, Moisés então é salvo. Só que antes de ele ser salvo, ele precisou ser protegido. Tudo levará para a salvação. Toda a arca indica salvação, mas esse momento em que estamos apresentando a arca a Moisés, trata-se de proteção. A arca está como proteção para que Moisés não morresse. O que me chama a atenção na vida de Moisés é o ato de sua mãe ter escondido Moisés para que ele não morresse. Mais uma vez, agora nós vemos o ato da manifestação da família, aonde a mãe de Moisés, ao olhar para a vida do seu filho e vendo que ele estava em perigo de morte, ela então toma uma atitude de protegê-lo, de colocá-lo dentro da arca para que ele não morresse. O terceiro item que nós vemos da arca ainda está com Moisés, mas é a arca que Moisés viu no céu, do qual o texto que nós lemos de Apocalipse. A arca chamada Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, queridos, ela hoje está ligada diretamente à nossa vida, porque ela também aponta para o Salvador. Porque a arca não ficou mais no meio do povo? Porque o povo tem noção, o povo tem ideia de que é algo físico que pode livrá-los. Isso sempre aconteceu no passado e continuamos vivendo no presente. Chama-se hoje idolatria. Se a arca não for tirada da terra, se o Senhor não toma a arca e leva para o céu, a arca continuasse hoje, haveria, porque o homem sempre quer isso, haveria uma quantidade enorme de pessoas hoje idolatrando a arca. A arca talvez estivesse num lugar cheio de soldados armados para ninguém tocar nela hoje. Mas mesmo assim as pessoas estariam fazendo preces para a arca. As pessoas estariam colocando tijolo sobre a cabeça por causa da arca. As pessoas estariam subindo escada de joelhos, se ferindo, se machucando. As pessoas estariam fazendo propósito. As pessoas estariam fazendo jejum. Tudo por causa da arca. Porque o ser humano, ele tem dentro de si o desejo de adorar. Mas o ser humano, nesse afã de adorar,
ele costuma adorar qualquer coisa, desde que ele possa ver. A Bíblia fala que a fé é aquilo que eu não vejo, mas o ser humano, ele acredita que fé é naquilo que ele vê e pega. Antigamente, Satanás, ele tratava com os seres humanos dentro desta área de idolatria, com imagens de escultura, com imagens de gesso. Hoje ele não trata mais assim. Hoje ele trata na idolatria com aquilo que eu mais desejo. A idolatria hoje, querido, não é mais adorar e ficar prostrado diante de uma imagem ou diante de uma foto. A idolatria hoje é se prostrar diante de sentimentos. Idolatria hoje é se prostrar diante de uma TV e ficar gritando. Eu estou um louco. Quando para o Senhor não grita coisa nenhuma, mas fica gritando como um louco diante de uma TV por causa de um time de futebol. Hoje a idolatria, ele se pegou a um nível muito pior ainda. Veja, se pegou a um nível pior ainda, porque hoje se admite a idolatria até dentro das igrejas hoje. Até das igrejas que se dizem que servem ao Senhor, hoje se admite a idolatria como se fosse coisa normal. Pessoas que são capazes de tudo por causa da idolatria. Pessoas que pegam e ficam postando em Face várias besteiras da vida. E pessoas que ficam irritando outros e brigando com outros. Hoje também o Facebook também tem sido idolatria na vida de muitas pessoas. Porque tem pessoas que dizem: eu não consigo mais viver sem ele. Eu não consigo mais viver se eu não estiver postando, se eu não estiver vendo, se eu não estiver comentando. E note, querido, quase todos os comentários sempre são para atingir alguém ou para falar mal de alguém. Quando falamos de arca, estamos falando que ela aponta para o Salvador. Toda a arca, desde o início até a última arca, ela está apontando para o Senhor Jesus, porque a arca, ela foi criada com o único objetivo: salvação. E o Senhor retirou, porque senão o homem estaria hoje em idolatria com a arca. Deus não é Deus de idolatria. Deus é Deus de força, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de relacionamento. E os relacionamentos com Deus, eles têm ficado muito pequeno. As pessoas estão adorando a Deus apenas: eu vou ao culto, eu já estou adorando a Deus. Isso é mentira. Eu só ir para o culto não significa que eu estou adorando a Deus. Porque a adoração, ela é dentro, a adoração não é externa. A adoração não é aplaudir, não é cantar, isso é externo. A adoração é dentro de mim. Eu posso até, queridos, preste atenção, eu posso até estar aqui, eu posso aplaudir, eu posso cantar, eu posso fazer o que for, mas se eu estiver em nível de idolatria, o meu coração estará pensando em outra coisa. Porque nós seres humanos, nós conseguimos maquiar as coisas na frente de todo mundo. Nós conseguimos fazer isso, mostrar uma coisa, mas está sentindo outra. Por isso o Senhor, Ele tem falado na sua palavra que Ele é contra tudo isto. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus os que tais coisas praticam e induzem outros a praticarem. A arca do Senhor serve para proteger, serve para trazer salvação, e serve para nos trazer premiação. Porque o que tinha dentro da arca? Vara de Arão, tinha o maná e tinha os mandamentos. Mandamento é palavra de Deus, e hoje nós temos a palavra de Deus, portanto estamos dentro de uma arca. Se você conseguir entender que o templo que nós estamos é uma arca, então dentro da arca tem a palavra do Senhor, tem a palavra, e a mesma palavra ela também é chamada de pão que alimenta. Portanto tem o maná dentro da arca, e tem a vara. Para que serve a vara? Para que serve a vara? Por isso, às vezes as pessoas não querem ouvir, porque tem a vara dentro da arca também. A vara é correção. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.